Fala galera, tudo bem? Aqui é o professor Thiago trazendo aí hoje para vocês a correção daquele nosso simulado da ESA, da parte de matemática, tá? Eu prometi lá no Drive que eu faria um vídeo resolvendo as questões, então eu tô trazendo elas aqui para vocês, tá bom? Vou usar aqui o auxílio do meu computador para a gente ler as questões, aí ir resolvendo uma por uma, beleza? Então vamos à primeira questão. A primeira questão do nosso simulado da parte de matemática, a questão 29, ela diz o seguinte: observe os seguintes números, né? E aí ele pede para você dizer quais desses números aqui são números irracionais, né? Então, galera, números irracionais são aqueles números que não podem ser escritos da forma A sobre B, né? Com B sendo diferente de zero e A e B sendo números inteiros. Se a gente for perceber esse primeiro valor aqui, 2,21, 21, 21, reticências, a gente sabe que isso aqui é uma dízima periódica. Já que é uma dízima periódica, ela tem uma fração geratriz. Já que tem uma fração geratriz, a gente tem que dizer que esse número é racional. Agora olha aqui, 3,21, 2, 2, 2, 3, e aí não aparece aqui a repetição dos termos. Já que não aparece a repetição dos termos e esse número continua crescendo infinitamente aqui nas casas decimais, a gente pode afirmar que esse número é um número irracional. E aqui não é um sinal de menos não, tá? É só que é 3 e π sobre 5. Π é um número irracional. Quando você divide um número irracional por um número racional, o resultado dessa operação continua sendo um número irracional, tá? Então, quando você faz essa divisão aqui, esse valor também continua sendo um número irracional. E aí você tem aqui o menos 3,1416, que é um número de representação decimal finita, tá vendo que não tem as reticências, então ele é um número racional, e raiz de menos 4, que é um número chamado de número complexo, tá? Então, a esse valor a gente vai dar um nome de número complexo, logo, esse também não é um número irracional. Então, a alternativa correta nesse caso é a alternativa C. 2 e 3 representam números irracionais. Indo para a próxima questão, galera, eu vou explicar uma coisa para vocês. Nós trabalhamos sempre com um banco de dados dessas questões, onde elas ficam armazenadas, e aí, às vezes, esse banco de dados ele tem um erro na digitação. Então, foi colocada aqui a questão, então pode acontecer de você não chegar ao resultado, porque tem um erro de digitação. O caso da 30 é esse, tá bom? Então, vamos lá. A função RR é tal que, para todo x pertencente aos reais, f de 2x é igual a 2. Porém, mesmo que você vendo que tem uma duplicata aqui, né? Isso aqui não teria interferência alguma no problema, porque essa informação ser redundante não mudaria seu cálculo. O grande problema está aqui, é porque o problema original, ele diz que f de 2x não é igual a 2, ele diz que f de 2x é igual a 2f de x. Ou seja, essa questão a gente pode dar a resposta dela como anulada. Porém, eu vou resolver para vocês que vocês vejam como resolver esse tipo de questão. Então vamos lá, na questão 30. Questão 30, ele vai dizer que o f de 2x é igual a 2f de x. Qual o valor que a gente tem para substituir? A gente tem para substituir que f de 4 é igual a 28. Então vamos lá, galera. Já que f de 2x é igual a 2f de x, quem seria f de 4? f de 4 seria f de 2 vezes 2. Concorda? Que 2 vezes 2 vai dar 4. Isso seria igual a 2 vezes f de 2, já que a gente substituiu x igual a 2. Mas a gente sabe que 2f de 2 é igual a quanto? 2f de 2 é igual a 28. Então a gente pode substituir desse lado aqui quem? 28 é igual a 2f de 2. Certo? Então agora esse 2 que está aqui multiplicando, ele pode passar dividindo. Então esse cara fica 28 dividido por 2 é igual a f de 2. Só que quem é f de 2? f de 2 vai ser igual a 14. Beleza? Só que aí, mais uma vez, a gente sabe o quê? A gente sabe que f de 2 vezes 1 é igual a 2f de 1. Mas quem é f de 2? Não é 14? Então eu posso chamar que f de 2 vezes 1 é igual a 14. E 14 é 2f de 1. Então esse 2 está multiplicando, aqui divide. 14 dividido por 2, isso é igual a f de 1. Então o seu f de 1
é igual a 7. Beleza? O bom do simulado, galera, é que ele não serve só para vocês, não, ele serve pra gente também, tá? Porque aí a gente pode ver que nem sempre a questão ela vai ter uma solução. Se a gente não parar, analisar a questão antes, isso vai gerar erro na questão, e isso é bom também em prova, que às vezes você pega o erro da banca assim, em pequenos detalhes, tudo bem? Então o resultado correto seria f de 1 igual a 7, mas porém com as informações do problema você não conseguiria chegar a esse valor. Então vamos lá. A próxima questão é essa daqui, né, que é uma equação exponencial. A equação 36 vezes 3 elevado a x é igual a 9 elevado a x mais 243 possui duas raízes reais. Né? Faltou a palavrinha raiz ali, distintas a e b. Qual o valor de a mais b? Beleza, vamos lá. Então a questão 31, eu tenho que pensar o seguinte. Que eu tenho que resolver a equação 36 vezes 3 elevado a x. Isso é igual a 9 elevado a x mais 243. Só que isso daqui a gente não sabe resolver, certo? Mas aí, como eu falo com os alunos no dia a dia, se a gente tem um nome de uma pessoa, a gente pode, às vezes nem sempre a gente reconhece a pessoa pelo nome, né? Às vezes você conhece o cara a vida toda por um apelido e pergunta qual é o nome desse cara, você não sabe. Então a gente vai começar aqui a fazer uma coisa chamada mudança de variável. A mudança de variável é como se você criasse um apelido para alguém, tá? Então como é que vai ficar a nossa mudança de variável? Eu vou chamar 3 elevado a x de uma letra qualquer, tá? Por conveniência, como a gente usa muito, eu vou chamar de y. E 9 elevado a x, se você for pagar as regrinhas de potenciação, isso é igual a 3 elevado ao quadrado elevado a x, certo? Só que nesse caso aqui, tanto faz você elevar 3 primeiro ao quadrado depois a x, ou você elevar 3 a x depois ao quadrado. Por quê? Porque a gente pode fazer a multiplicação dessas potências, certo? Nem sempre isso vai valer, tá, galera? Mas nesse caso a gente pode, porque o valor que está aqui dentro é positivo. Então fica 2 elevado a x, a gente pode reescrever esse cara como 3 elevado a x elevado a 2. Porém, como aqui é 3 elevado a x, 3 elevado a x eu já tinha dado o nome de y. Então isso vai ser y elevado a 2, ou seja, y ao quadrado. Então, essa questão vai ficar da seguinte forma. Vai ficar 36 vezes y. A câmera deu uma desfocada aqui, mas voltou ao normal. Isso vai ser igual a y ao quadrado mais 243. Beleza? Então agora vamos pensar o seguinte. Que a gente tem y ao quadrado mais 243 e aqui 36y. Para isso virar uma equação de segundo grau, basta com que a gente pegue esse valor aqui, que aqui soma, e pela propriedade do elemento oposto, a gente pode subtrair 36y desse lado e 36y desse lado. Logo isso será 0 é igual a y ao quadrado menos 36y mais 243. E aqui nós temos uma equação de segundo grau. Só que essa equação de segundo grau a gente pode tentar resolver por soma-produto. Como eu falo com a galera, a gente tenta geralmente resolver soma-produto quando o valor do coeficiente que acompanha a variável ao quadrado é 1. E aqui nesse caso vocês sabem que chamar é a mesma coisa, dizer y é dizer 1 vezes y, né? Então, por isso que o cara que acompanha y ao quadrado é 1. E aí a gente pode se valer da soma e produto. Como é que fica a soma? A soma das raízes, quando esse cara é 1, é só você alterar o sinal desse valor central aqui, do coeficiente central. A letra você esquece. Então quem vai ser a soma? A soma vai ser 36. E quem vai ser o produto? O produto, quando o coeficiente que acompanha y ao quadrado é 1, o produto é o mesmo valor do cara que ocupa a última posição. Beleza? Agora que a gente fez isso daí, o que a gente vai poder fazer também? A gente vai poder ver quais são os produtos de números naturais que dão 243 como resposta. Tiago, mas por que números naturais? Porque, olha só, vou passar um macetinho para vocês. Depois, em um outro vídeo, eu vou explicar por que isso é verdade. Quando o valor do B é negativo e o valor do C é positivo, a sua equação de segundo grau, ela tem duas raízes reais, tá? Então, duas raízes reais positivas. Nesse caso aqui, eu tenho duas raízes reais positivas. Por quê? Porque o produto de dois números, para ser positivo,
quer dizer que ou ambos os números são positivos ou ambos os números são negativos. Mas como a soma é um número positivo, então quer dizer que esses números também têm que ser positivos. Porque não tem como a gente somar dois valores negativos e o resultado disso ser positivo, correto? Então a gente vai ver os produtos possíveis que dão 243 de dois números naturais. Então, por exemplo, 1 e 243. Também eu posso fazer 3 e 81. Posso fazer 9 e 27. Se você fizer todos esses produtos, esse vezes esse vezes esse e esse vezes esse, nos três casos o produto dá 243. Só que agora a gente tem que ver em qual deles a soma dá 36. 1 mais 243, 244. Não dá. 3 mais 81, 84. Não dá. E 9 mais 27, 36. Que é justamente quem a gente encontrar e pronto. Quais são as raízes, então? 9 e 27. Só que agora, você pode ver que a questão, ela tem essa alternativa. Ela vai falar, o cara vai somar 9 com 27 vai dar 36. Então essa é a resposta, certo? Aí você vai errar a questão. Por quê? Ele pede a soma das raízes da equação exponencial. E a gente fez uma mudança de variável. Como você fez essa mudança de variável, agora você precisa voltar. E como é que você volta essa mudança de variável? Você vai fazer o seguinte. Você vai fazer, primeiro, que 3 elevado a x é igual a... Aí a gente pode chamar esse 9 da raiz a e a gente vai chamar de a', tá? Só para não dar problema aqui. E aqui vai ser o b'. Então, vou chamar 9 e 27. Então, 3 elevado a x, ele vai ser igual a y, certo? Mas esse y é uma das raízes do cara, que é o tal do a'. Então, a gente vai chamar esse cara aqui de 9. Só que 9 é a mesma coisa que 3 ao quadrado. Então, o que você faz? Quando você está numa festa, você não quer ficar na pista, né? Você só quer ficar no camarote. Então, você esquece a pista e vai para o camarote. Então, x é igual a 2. Certo? E aqui você tem que x, 3 elevado a x, é igual a 27. Então, 3 elevado a x é igual a 27, se você fizer a fatoração, é 3 ao cubo. Então, esse carinha vai ser 3 elevado. Aí, de novo, né? Você está numa festa, você não quer saber de ficar na pista. Então, você esquece a pista e vai pro camarote. Então, isso é x igual a 3. Então, ou seja, A é 2 e B é 3, certo? Por isso que eu tinha falado desse cara se a linha não A. Então, se a linha é 9, A é 2. Se B' é 27, B é 3. E aí a gente vai achar quem é esse cara. Então, eu preciso somar agora A mais B. Então, A mais B é somar 2 mais 3. E somar 2 mais 3, a resposta é 5. Show de bola? Então, essa é a resposta desse caso. Beleza? Eu vou dar uma pausa aqui, galera, resolver as 3 primeiras questões e vou soltar esse vídeo em partes, tá? Para que vocês possam receber essas notificações o mais rápido possível. Valeu? Um abraço, já volto com a parte 2.